Olá meninas! Hoje eu vou fazer um do it yourself de árvore de Natal de decorações para vocês, uma árvore bem romântica para o Natal. Então você vai precisar de um pinheirinho, uma árvore de Natal do tamanho que você quiser, papel de dobradura vermelho, um papelão ou alguma caixa que seja um pouquinho mais firme, tinta dourada e glitter dourado. Eu vou usar essa tinta em spray, mas pode ser qualquer tinta dourada que você tiver. Fita dourada, fita de cetim, cola quente e também tesoura e estilete pra gente poder cortar. E por fim, essa linha de pesca que vocês encontram em loja de bijuteria. Para começar, eu vou fazer um desenho de um coração no meu papel cartão mais duro e vou cortar ele. Eu vou começar por ele porque essa tinta demora um pouco para secar, então eu aconselho vocês sempre a começarem pelo coração. Então eu fiz a mão livre, mas você pode usar um molde. E depois eu vou medir ele para ver se ele ficou de um tamanho legal com o meu pinheiro. E aí eu já tinha aplicado uma primeira demão, agora eu vou aplicar a segunda de tinta dourada em spray. E vou jogar glitter por cima e vou deixar secar. Você pode usar qualquer tinta ou até mesmo cola. E essa tinta foi a única que eu achei e eu achei ela super prática. E aí, o segundo passo é a gente pegar esse papel de dobradura e fazer ele como se fosse numa proporção de A4, ele tem que ser um retângulo. E aí eu fiz uma primeira dobradura e vi se o tamanho estava de acordo com a minha arvorezinha para eu poder continuar. Então eu vou ensinar vocês. Vocês precisam de um retângulo que seja de um lado vermelho, eu vou virar do avesso e eu vou dobrar a primeira ponta até a lateral para formar um triângulo perfeito. E eu vou marcar com o dedo, ó, formar um triângulo e vou abrir. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha, é só juntar aonde tá a outra pontinha, dobrar e abrir de novo. E aí eu vou dobrar no meio até a pontinha de onde tá marcada e abrir. Aí eu vou virar ele de frente pra mim e o que eu vou fazer, eu vou colocar essas dobras pro lado de dentro, pra ficar como se fosse uma boquinha. Acho que no vídeo dá pra ver bem assim, que eu dobro as duas partes pra dentro, é quase um trava-língua, e fica, tá vendo, essa boquinha. É muito fácil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira pontinha, as pontinhas de cima, e vou levar até o meio, as duas pontinhas. Vou dobrar elas até o meio, dos dois lados, sempre deixando bem firme. E aí eu vou pegar essa lateral e vou levar até o meio. Ó, é super fácil de fazer. Eu levei uma lateral e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Super simples. Agora eu vou cortar um pouquinho da minha beiradinha porque ela ficou um pouco grande. Porque eu não cortei um retângulo muito perfeito. O ideal seria 3x4, um A4 na verdade. Aí eu viro ao contrário e vou dobrar até ali a pontinha do retângulo. E aí eu vou virar aquele primeiro triângulo, ó, que tá ali em cima, vou virar ele pra baixo, na minha direção, tá vendo? Aí eu vou dobrar essa lateralzinha no meio, não completamente, vocês podem ver que eu deixei uma bordinha, eu dobrei só um pouquinho. E aí o que eu vou fazer com essa bordinha é colocar por dentro dessa abinha, vocês vão ver que eu vou colocar a unha e vai abrir uma boquinha dos dois lados. A unha facilita bastante na hora de separar o papel. Como ele é bem pequenininho, ele dá um pouquinho mais de trabalho. E aí o que eu vou fazer é colocar essa abinha que a gente dobrou pra dentro pra poder prender. Num papel maior é muito mais fácil, mas é questão de prática também. Vocês vão ver que nos últimos corações vocês vão estar práticos. E aí essa orelhinha eu vou dobrar ela na diagonal pra formar a parte de cima do coração. Acho que na imagem, ó, vocês conseguem ver, eu fiz tipo uma abinha e aí essa partezinha que sobrar eu vou colocar por dentro dessa outra abinha que a gente colocou por dentro. Lembra aquela boquinha que a gente fez? Ah lá, ó, coloquei por dentro da boquinha pra formar o coração. Dá um pouquinho de trabalho, mas pode ter certeza, no terceiro ou quarto coração você já pegou prática e o coração ficou assim. E aí o que eu vou fazer é montar a minha arvorezinha de Natal. Eu vou abrir com cuidado todas as partes dela, ela vai se desfazendo, é normal. Então com muito cuidado, geralmente ela é de arame, aí eu vou deixar bem espaçadinho, bem bonitinho, pra deixar ela equilibrada. E aí eu vou fazer, como se fosse esse arquinho no coração. Eu vou virar o coração, aplicar um pouquinho de cola quente,
A cola quente é muito prática. E eu cortei um pedacinho bem pequeno desse fio de anzol que você encontra em loja de bijuteria. E eu vou colar as duas pontinhas pra formar como se fosse um arquinho pra pendurar mesmo, como se fosse um enfeitezinho de Natal, ó. Eu coloco os dois e aí eu coloco um pouquinho mais de cola pra garantir que fixou bem. Não tem problema que essa parte vai ficar pro lado de trás. E você vai fazer isso em todos os seus corações. E aí é só colocar o coração, olha, como se fosse enfeitinho de Natal mesmo, em todos os galhos da sua árvore. A quantidade vai de como você preferir, do tamanho que é o seu pinheiro e tal. E você vai colocando em todos até ele ficar completinho. Olha que gracinha. Agora o laço. O laço aprendi agora com a minha mãe. Eu dou uma volta assim na mão, como se fosse 3, 4 dedos, assim. Na verdade vai depender da largura do seu laço. E aí eu vou cortar o excesso. Eu dei 2 voltas e vou cortar um pouquinho. Essa tesoura tava meio ruim. Aí eu vou apertar assim o meio pra formar o comecinho de um laço. Eu fiz o laço assim porque ele fica mais bonitinho do que um laço mesmo. Aí como essa fita é muito grossa, eu dobrei ela no meio e eu vou colocar ela vou dar um nó entre nessa metadezinha. Então eu passo com muito cuidado, é só ter paciência porque é facinho, ajeito o laço como eu quero e aí com muita calma eu vou dar um nozinho pra ficar bem firme. Como a minha fita, como eu falei pra vocês, ela é um pouco grossa, eu dobrei ela no meio, mas você não precisa se você quiser. Se você achar muito difícil, você pode fazer um nó tradicional direto na árvore, mas eu acho que assim fica mais bonitinho. Aí eu ajeito com a mão e o lacinho ficou pronto. Aí no lado de trás do laço eu vou aplicar bastante cola quente. Passo bastante pra garantir que ele vai ficar firme. E eu vou colar em cima da minha árvore, bem no topo dela, ó. Eu vou pressionar e grudar ela no topo. Como eu disse, você também pode amarrar se você preferir. É que eu achei que o laço assim fica mais bonito. Aí eu vou cortar a pontinha do laço na diagonal. Você dobra e corta na diagonal pra ela ficar abertinha. Se você quiser, você pode deixar só o laço, mas eu vou colar aquele coração com glitter pra ficar todo num clima de coração, mas você pode deixar só o laço se você quiser. Aí eu colei ele atrás um pouco pra poder prender essa parte de baixo do laço e ficar mais perfeitinho. Passei mais cola quente na frente do laço e colei o meu lindo coração com glitter maravilhoso. E eu gostei muito. E agora é só você decorar. Eu comprei esses enfeites de Natal, cortei a argolinha deles e enfeitei embaixo como se fosse presentes, na verdade é de mentira. E esse é o resultado final da minha árvore. Eu coloquei pisca-pisca, você pode pôr ou não, fica opcional, mas acho que fica bonitinho. E essa é a minha pequena árvore de Natal romântica com corações. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. Se vocês gostaram de vídeos de do it yourself, eu posso fazer mais vezes. E é isso, obrigada por assistirem, um beijo pra vocês e até a próxima!